Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de aprofundamento aqui da plataforma. E nessa aula aqui, gente, nós iremos estudar as soluções inteiras e não negativas, tá? De uma equação linear. Já teve questões aí nos vestibulares, gente, que pediam justamente o que está sendo dito aqui no título dessa aula, tá? Para procurar soluções inteiras e não negativas. Porém, gente, eu coloquei essa aula aqui porque todo o conhecimento que nós iremos aprender nela, tá? Que não é nada complexo, nós iremos levar esse conhecimento para a próxima aula, a aula seguinte aqui da plataforma, que diz respeito às combinações completas, ou seja, as combinações aí com repetição. Tá bom, gente? Então essa aula aqui é bastante importante, tá? Pensando aí numa preparação de excelência, tá? Visando aí vestibulares e também a prova do Enem. Beleza? Vamos lá? Gente, desejo a vocês todos aí uma excelente aula, anotem tudo e vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, com uma breve introdução desse assunto. Diz assim, considere a equação linear x mais y igual a 5. Vamos descobrir o número de soluções, olhem só, inteiras e não negativas, tá, dessa equação. Pessoal, primeira observação aqui muito importante, tá? Nós temos ali uma equação linear justamente porque os expoentes ali das duas incógnitas dessa equação são exatamente iguais a 1. Beleza? Tranquilo? A outra situação aqui, gente, é que nós deveríamos encontrar soluções, ou seja, valores de y e valores de x, tá? Que fazem com que a soma deles ali, resulte no valor 5. Só que não podem ser quaisquer valores. Nós deveríamos ter valores, olhem só, gente, valores inteiros, ou seja, soluções inteiras, porém elas não podem ser negativas. Então pode ter ali o valor do x, por exemplo, igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5. Ou seja, não dá, né, gente? Porque daí o y deveria ser um valor negativo, tá? Para que a soma seja igual a 5. Então o que nós vamos encontrar ali são pares ordenados. E cada par ordenado, gente, é uma solução, tá? Para essa equação. Como nós temos uma equação aí bastante simples, por tentativa, tá? Fica até bem simples, bem fácil de nós encontrarmos aí o número de soluções. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. Beleza? Então, vem comigo aqui. Então, olhem só. Primeiramente, vamos utilizar, então, como eu acabei de falar aqui, o método das tentativas, já que o valor aqui é um valor bem pequenininho, tá? Apenas 5. A gente pode começar colocando, por exemplo, olha só, o x igual a 0, para que a soma resulte em 5, nós vamos ter o y igual a 5. Então, aqui nós temos um par ordenado, e este par ordenado é uma solução para essa equação linear. Tá? Vamos continuar o raciocínio. Agora, por exemplo, se eu colocar o valor x igual a 1, o y deverá ser o valor 4. E este par ordenado também é a solução para essa equação. E aí nós vamos indo, né? Olha só, o 2 e o 3. Poderíamos ter o 3 e o 2. Poderíamos ter o 4 e o 1. E por último, né, gente? Chegaremos ao 5 e também ao 0. Então, repara que nós temos aqui 6 pares ordenados que formam, então, 6 soluções para esta equação linear. Beleza? Certo, então, pessoal, por tentativa, ficou bem tranquilo de fazer essa equação, tá? Agora vamos para uma próxima situação, aumentando, por exemplo, o número de incógnitas. Aí já dificulta um pouco mais para nós fazermos pelo método da tentativa. E aí, feito, como é que a gente vai fazer, então? Vamos ver, gente. Vem comigo aqui. Até eu coloquei o título assim, né? Complicando um pouco. Diz assim, agora, na equação, olhem só, x mais y mais z, a gente aumentou, então, em uma incógnita, tá? O método de tentativas, ele é mais trabalhoso. Podemos pensar da seguinte forma. Pessoal, até existe uma fórmula, tá, para nós resolvermos esse tipo de situação. Só que ela é um pouco de difícil compreensão, tá? O que eu vou fazer aqui, gente, até uma maneira aí difundida entre os matemáticos, na forma de ensinar esse tipo de situação aqui, que a gente chama de bolinhas e traços. Ferreto, como assim bolinhas e traços? É isso que eu vou explicar para vocês, tá? Vem comigo aqui. Agora nós iremos utilizar o método das bolinhas e dos traços. Olhem só, como nós temos aqui
a soma das incógnitas sendo exatamente igual a 5, o que nós vamos fazer aqui, ó, é pensar em 5 bolinhas, tá? 3, 4, 5. Aí nós vamos colocar, por exemplo, tá? Aqui assim, ó, 2 traços. Pessoal, olhem só, vou explicar tudinho para vocês, tá? Nós temos ali 5 bolinhas, então, porque a soma ali das incógnitas é exatamente igual a 5. Se fosse exatamente igual a 7, nós teríamos 7 bolinhas. Se fosse igual a 11, nós teríamos 11 bolinhas e por aí vai, tá? Então, a quantidade de bolinhas vai sempre ser igual à soma das incógnitas, no caso da equação. Beleza? Agora, em relação aos traços, gente, a ideia dos traços é que eles têm a função justamente de separar as bolinhas ali, no caso, em 3 regiões. Olha lá, olha só, aquela primeira região ali diz respeito às bolinhas que correspondem a x. A segunda região, que está entre os 2 traços, correspondem a y. E a terceira região ali mais à direita são as bolinhas que correspondem a z. Então, esse desenho que está sendo representado aí, gente, nada mais é do que uma das possíveis soluções para essa equação linear. Olha só, nós temos então nessa situação o x valendo 1, o y valendo 2 e o z valendo 2. Somando ali, ó, nós vamos ter o valor 5. Beleza? Então, olha só, embaralhando ali, ó, essas 5 bolinhas e esses 2 palitos, a gente consegue formar outras equações. Concordam comigo? Por exemplo, essa daí, gente, repare que nós não temos nada ali no lado esquerdo. Ou seja, o x foi exatamente, no caso, exatamente igual a 0. Mas, Ferreto, pode ser igual a 0? Pode, são soluções inteiras e não negativas. Ou seja, pode ser o 0, pode ser o 1, o 2, ou seja, são números naturais, tá, gente? Então, pode ser soluções iguais a 0. Então, nessa solução, como não aparece nenhuma bolinha ali, ó, no lado esquerdo, nós temos para a incógnita x uma solução igual a 0. Tá? Reparem que entre os 2 palitos ali, os 2 tracinhos, nós temos agora o valor 2. Ou seja, o y nessa situação vale 2. E no lado direito, tá, dessa separação dos traços aí, sobraram 3 bolinhas. Ou seja, significa que a variável z corresponde exatamente ao número 3. Então, 0 mais 2 mais 3 é uma outra solução dessa equação linear. Beleza? Compreenderam? Então, gente, como é que a gente pode determinar a quantidade de soluções para essa equação linear, né? Soluções inteiras e não negativas. A gente pode simplesmente pensar de quantas formas a gente pode permutar, tá, estes, olhem só, 7 elementos, que são 5 bolinhas e 2 tracinhos. Então, a quantidade de bolinhas sempre vai diz respeito, no caso, à soma das incógnitas. E a quantidade de traços, gente, sempre diz respeito às divisões. Como nós temos 3 incógnitas, deveríamos colocar 2 traços. Se nós tivéssemos 7 incógnitas, deveríamos colocar 6 traços. Em suma, tá, gente? Resumindo, a quantidade de traços é sempre 1 a menos do que a quantidade de incógnitas que nós temos aí na equação. Beleza? Certinho? Vamos ver mais um pouquinho para você ficar mais craque sobre isso, tá? Vem comigo aqui. Então, nessa situação aqui, ó, como eu acabei de comentar, né, gente? Nós temos uma terna ordenada, né? Que nós temos 3 incógnitas, então não é um par ordenado, é uma terna ordenada, onde o x vale 1, o y aqui vale o 2 e o z vale o 2 também. Agora, se eu novamente colocasse aqui, ó, as 5 bolinhas e agora colocasse, como eu falei, né, 2 traços aqui, nós teríamos aqui uma solução também para essa equação linear. Olha só, como não tem nada aqui, nós vamos ter para o x exatamente o valor 0. Enquanto que para o y teríamos o valor 2 e para o z nós vamos ter o valor 3. Reparem que também essa terna ordenada aqui é uma solução para essa equação linear. Então, nessa situação, gente, nós vamos permutar aqui, ó, 7 elementos. 5 são bolinhas e 2 são traços.
Tá? Então, nós vamos ter uma permutação, tá, de 7 elementos. Reparem que nós temos aqui 5 que se repetem e 2 que se repetem. Ou seja, nós estamos utilizando aqui, gente, uma permutação com repetição. Como é que a gente resolve isso daqui mesmo, né? Olha só, o 7 fatorial vai aqui em cima, enquanto que o denominador nós vamos colocar o 5 fatorial, já que nós temos 5 elementos se repetindo, e 2 elementos se repetindo. Você pode até pensar assim, aqui vai ser o que, gente? A solução dessa equação, né, a soma das incógnitas, enquanto que aqui será a quantidade de traços. E o numerador é composto pelo que, gente? A quantidade de elementos, ou seja, a soma dos dois, bolinhas e traços. Tá? Então, nessa situação, nós vamos ter o quê? O 7 vezes o 6 vezes o 5 fatorial. A gente para por aqui, porque o denominador já tem o 5 fatorial. E o 2 fatorial é simplesmente o valor 2. Nós vamos simplificar aqui o 5 fatorial com o 5 fatorial. Isso aqui dá quanto, gente? 6 vezes 7 é 42, dividido por 2, teremos o valor 21. Ou seja, nós temos aqui 21 soluções para essa equação linear. Beleza? Certo, então, pessoal, resumindo aqui rapidinho. A quantidade de bolinhas é sempre igual à soma das incógnitas que nós temos ali. A quantidade de traços é sempre 1 a menos, tá, do número de incógnitas que envolve ali a equação linear. E nós temos ali, na permutação, gente, a quantidade de elementos, ou seja, bolinhas mais traços, e se repetindo, nós temos ali a quantidade de bolinhas e a quantidade de traços. Beleza? A gente faz, então, uma permutação com a repetição para chegarmos ao resultado. Agora, para a gente ficar craque, entender tudinho isso daqui, vamos para o próximo exercício aí. Tente fazer sozinho e depois acompanhe a resolução. Beleza? Vem comigo aqui. Nesse exemplo 1 aqui, nós temos o seguinte. Quantas soluções, olhem só, inteiras e não negativas, tá, possui essa equação? Então, reparem o seguinte, gente, nós temos aqui o valor 10. Isso daqui, então, indicará exatamente a quantidade de bolinhas. E aqui nós vamos ter 4 incógnitas, ou seja, necessariamente nós deveremos ter 1 traço, 2 traços, 3 traços. A quantidade de traços, então, é sempre 1 a menos do que a quantidade de incógnitas. Deixa eu tirar aqui, então, para não ficar parecendo que a gente está cortando ali o sinal de adição, tá? No final das contas, então, o que nós temos aqui é uma permutação, tá? A quantidade de traços, então, 1, 2, 3 traços, mais 10 bolinhas, teremos uma permutação aqui, de 13 elementos. Enquanto que essas 10 bolinhas se repetem, tá? E os 3 traços, eles se repetem. Então, nessa situação aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o 13 fatorial, e o denominador, então, será 10 fatorial e o 3 fatorial, tá? Justamente pela permutação com repetição que a gente está utilizando. Nessa situação, nós vamos ter, então, o 13 vezes o 12 vezes o 11 vezes o 10 fatorial. Vamos parar por aqui, porque o denominador ele já tem ali o 10 fatorial. E o 3 fatorial é a mesma coisa que o 3 vezes o 2. Cancelando aqui o 10 fatorial com 10 fatorial. Agora, olhem só, nós temos aqui o 12, denominador aqui é 6, então, 12 dividido por 6, ficamos com o valor 2. Ou seja, essa permutação aí, gente, será exatamente igual a 13 vezes o 2 vezes o 11, essa multiplicação é 286, ou seja, 286 soluções inteiras e não negativas para essa equação. Uma das soluções poderia ser essa daqui, 1 mais 2 mais 5 mais 2. Reparem que a soma aqui é 10. Poderíamos ter, por exemplo, 0 mais 2 mais 5 mais 3. Poderia ser assim também. Para essa solução aqui, nós temos a seguinte ilustração de bolinhas e palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também vamos colocar 10 já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, colocando ali os 3 palitos, nós teremos um palito aqui, o outro palito aqui e o outro palito aqui. Olha só,
A vale 1, o B aqui vale 2, o C aqui vale 5 e o D vale 2. Aqui embaixo, ó, nós temos uma outra solução que pode ser representada assim, ó. É 0 para o A, então um palito aqui, 2 para o B, está aqui, 5 para o C e 3 palitos ali para o D. Então, nós embaralhando aqui, ó, todas essas possibilidades, palitos e bolinhas, nós teremos ali uma quantidade de possíveis embaralhamentos, vamos dizer assim, tá? Igual a 286. Beleza? Agora, pessoal, vamos a um próximo exemplo de uma situação aí bem peculiar, tá? Disso que nós estamos estudando. Então, vem comigo aqui. Nesse exemplo 2, então nós temos o seguinte. Pergunta assim, ó, quantas soluções, tá? Inteiras, agora olhem só o que eles colocam ali, ó. Positivas, tá? Possui essa equação que está aqui. Em primeiro lugar, a gente repara que nós temos ali uma equação linear e isso não é novidade. A novidade, gente, fica por conta ali, ó, das soluções inteiras e positivas. Ou seja, se é positivo, gente, em primeiro lugar, não é negativo, isso também não é novidade, só que sendo positivo, gente, não entra o zero. Ou seja, o x, o y e o z não podem assumir valores exatamente iguais a zero. Como é que a gente vai resolver isso daí, gente, utilizando bolinhas e palitos? Em primeiro lugar, gente, as bolinhas e palitos, elas só funcionam quando nós pudermos admitir valores para x, y e z, por exemplo, valores iguais a zero. Tá? Então, a gente não pode imediatamente partir aí utilizando bolinhas e palitos. Como é que a gente vai resolver então, né? Olhem só. Gente, nós deveríamos colocar aí uma espécie de trava. Uma substituição de variável. Por exemplo, se no lugar do x eu não quero que ele valha zero, tá? Então, se no lugar do x eu colocar uma outra incógnita, escrita da seguinte forma, a mais 1, o que vai acontecer? Se o x for igual a mais 1, eu tenho certeza que, podendo colocar o a igual a zero, o valor do x ele não será igual a zero. Nessa situação, nós teríamos o x valendo 1, que é o menor valor possível para o x, para essa equação linear aí. E vamos fazer o mesmo raciocínio para as outras incógnitas. Ou seja, nós vamos travar elas de tal forma que elas não assumam valores iguais a zero. Fazendo o quê? Substituindo a incógnita e colocando ali o valor 1. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olhem só. Se no lugar do x, do y, então, e do z, nós colocarmos o seguinte, ó, no lugar do x, a mais 1, no lugar do y, vou colocar o b mais o 1, e no lugar do z, vou colocar o c mais 1. Ou seja, dessa forma, eu tenho certeza que o x aqui ó, nunca será zero. Porque se o a for zero, 0 mais 1, o x assumirá o valor 1. E o mesmo raciocínio é estendido aqui às outras incógnitas. Tá? Então, substituindo na equação, nós vamos ter o seguinte, ó, no lugar do x, vamos ter o a mais 1, no lugar do y, o b mais 1, e no lugar do z, o c mais 1. E isso aqui é exatamente igual a 10. Como nós temos aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 é 3, passando para o lado direito, fica 10 menos o 3, ficaremos com o valor 7. Enquanto que no lado direito nós vamos ficar com o A mais o B mais o C. Ou seja, pessoal, com essas travas que nós colocamos aí, que fazem com que as variáveis x, y e z jamais assumam valores iguais a zero, nós caímos ali em uma outra equação linear. Soma de 3 incógnitas, só que a soma agora deve ser exatamente igual a 7. Tá? E aí nós caímos nos mesmos problemas que nós resolvemos aí no início da aula. Ou seja, nós temos ali ó, a soma de 3 incógnitas, e elas devem ser exatamente iguais a 7. Lembrando que para essa equação, aí sim, valem, no caso, os valores inteiros e não negativos. Vale o zero e todos os valores inteiros positivos. Beleza? Certinho? Então, vem comigo aqui. Olhem só, aqui nós temos então a quantidade de bolinhas. Como nós temos aqui 3 incógnitas, nós deveremos colocar 2 traços. Ou seja, 7 bolinhas mais 2 traços, teremos um total aí de 9 elementos, né? Então, permutação de 9 elementos, dos quais 7 se repetem, porque são 7 bolinhas, e 2 se repetem, porque são 2 tracinhos.
Então, resolvendo isso daqui, ó, nós vamos ter, então, o 9 fatorial dividido pelo 7 fatorial e o 2 fatorial. Lembrando, né, gente, isso aqui é uma permutação com repetição. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 9 vezes o 8 vezes o 7 fatorial. Paramos por aqui porque o denominador tem o 7 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, ou simplesmente o valor 2. Simplificando aqui o 7 fatorial, nós vamos ficar, então, olha só, 9 vezes 8, 72, dividido por 2, teremos o valor 36, ou seja, são 36 soluções inteiras e positivas, tá, para essa equação linear. Beleza, então, pessoal, vamos fazer agora o último exemplo para nós fecharmos aqui com chave de ouro, tá, essa aula de aprofundamento. Vem comigo aqui. Esse exemplo 3 aqui, gente, eu retirei do livro do Morgado, mas a Escola Naval já cobrou uma questão aí muito parecida com essa daqui. Aí diz assim, ó, quantas são as soluções, olhem só, inteiras e não negativas, tá? Beleza, tal como nós começamos vendo aqui a nossa aula, dessa equação que nós temos aqui, ó. Agora vem essa observação que é muito importante, nas quais exatamente 3 incógnitas são nulas. Ferreto, como assim, como assim, como assim? Espera que eu vou explicar para vocês, tá? Olhem só, se exatamente 3 incógnitas devem ser nulas, ou seja, exatamente iguais a zero, nós poderíamos ter, por exemplo, essas 3 incógnitas aí, escolhidas em um primeiro momento, tá? Como sendo as incógnitas que valem zero. As outras 3, então, sozinhas, elas devem somar o valor 20, para que a soma dessa equação linear assuma, né, todas as incógnitas, a soma é igual a 20. Beleza? Mas nós poderíamos ter também, gente, essas outras 3 incógnitas iguais a zero, tá? E as outras 3, então, sozinhas, seriam iguais a 20. Ou nós poderíamos também ter essas outras 3 incógnitas iguais a zero, e as outras 3 sozinhas resultariam em 20. Então, olha só, o raciocínio aqui que eu tentei induzir vocês é que dessas 6 incógnitas, a gente tem que pensar de quantas formas diferentes nós poderíamos escolher 3 delas para serem as incógnitas iguais a zero. Quantas formas a gente pode fazer isso, tá? Então, é isso que eu vou fazer nesse primeiro momento, tá? Vem comigo aqui. Então, primeiramente, gente, nós vamos escolher 3 incógnitas, tá? Para serem as incógnitas que valem zero. Nós temos aqui um total de 6 incógnitas, então vamos fazer uma combinação, tá? De 6 elementos escolhidos 3 a 3. Pessoal, nós estamos fazendo aqui uma combinação porque a ordem de escolhas das incógnitas que serão exatamente iguais a zero, isso aí, gente, pouco importa. Por exemplo, ó, se eu pegar a incógnita 1, a incógnita 3 e a incógnita 5, tá? Trocar de ordem é a mesma coisa, tá? Que pegar a incógnita 5, a 3 e a 1. Tá? Eu estou falando como se fosse a história das comissões, tá? Eu tenho então ali, ó, 6 pessoas, eu vou escolher 3 delas, tá? De quantas formas diferentes a gente pode fazer isso? Então, por isso, é uma combinação de 6 elementos e eu escolherei, no caso, 3 deles. Beleza? Vem comigo aqui. Então, aqui nós teremos, ó, 6 fatorial. Denominador vem com a diferença entre eles, 6 menos 3 é 3 fatorial, e nós vamos colocar ainda o 3 fatorial que está aqui. Bom, resolvendo isso, nós vamos ter o 6 vezes o 5 vezes o 4 vezes o 3 fatorial, paramos, porque no denominador tem o 3 fatorial, e o 3 fatorial é 3 vezes o 2. Bom, vamos simplificar o 3 fatorial, e também aqui, gente, ó, 3 vezes 2 é 6, corta com esse 6 aqui. Então, o resultado é 5 vezes 4. Teremos aqui, ó, 20 possibilidades, então, de escolhermos 3 incógnitas em um total de 6 incógnitas. Agora, pessoal, as outras 3 incógnitas, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou dizer que são x, y e z. As 3 juntas devem resultar no valor 20. Agora pense o seguinte, gente, nenhuma delas aqui, dessas aqui, elas podem assumir o valor zero, porque as outras 3 já assumiram o valor zero. E o que nós temos no enunciado é que exatamente 3 incógnitas são nulas.
3 nós já escolhemos, tá? Agora, essas aqui não podem ser nulas. Então, nós vamos utilizar o quê, gente? A trava, né? Que nós fizemos ali na questão anterior. Então, no lugar do x, por exemplo, eu vou substituir por a mais 1. No y, b mais 1. E o z por c mais 1. Então, nessa situação, nós vamos ter o a mais 1 somado com o y, que é o b mais 1, e o z, que é o c mais 1. Isso aqui é exatamente igual a 20. Bom, vamos colocar aqui do outro lado e continuar. Ó. Então, passando o 1 mais 1 para o lado direito, nós vamos ficar com 20 menos o 3, ficaremos com 17. Enquanto que a mais b mais c resulta exatamente nesse valor 17. Agora sim, pessoal, o A, o B e o C aqui ó, podem assumir valores iguais a zero e a gente vai resolver tal como nós aprendemos aqui no início da aula. Nós vamos ter aqui ó, 17 bolinhas e 2 tracinhos para separar as 3 incógnitas. Então, aqui uma permutação ó, de 19 elementos, 17 bolinhas, né, mais 2 tracinhos. Então, 19 elementos, dos quais 17 se repetem e 2 se repetem. Ou seja, teremos ali ó, 19 fatorial dividido por 17 fatorial e o 2 fatorial. Isso aqui é igual a 19 vezes o 18 vezes o 17 fatorial, denominador aqui 17 fatorial, e o 2 fatorial é simplesmente o valor 2. Simplificando aqui a 17 fatorial com 17 fatorial, teremos o que, gente? 19 vezes 18 dividido por 2, que é a mesma coisa que 18 dividido por 2, teremos o 9. E 9 vezes 19, nós então vamos ter aqui o valor 171. Pessoal, nós teremos 171 soluções inteiras e positivas, tá? Para essa equação linear ali, porque nem o x, nem o y, nem o z podem assumir valores iguais a zero. Tá? Mas então são 171 soluções para cada escolha, tá? De 3 incógnitas que assumirão inicialmente valores iguais a zero. Como nós temos 20 possibilidades de escolher 3 incógnitas serem zero e as outras não, nós vamos ter então 171 vezes 20, tá? Como sendo o resultado para toda essa equação, para todo esse problema. Beleza? Então, vem comigo aqui. Então, pessoal, repetindo, nós vamos ter 171 soluções inteiras e positivas para essa equação, tá? Isso, por exemplo, se nós tivéssemos pegado x1, x2 e x3 como sendo as incógnitas iguais a zero. As outras 3 aqui, ó, deveriam resultar 20, como nós temos aqui. Mas agora, se nós pegarmos o x2, o x4 e o x5, é uma outra, ou seja, são mais 171 soluções. Pegar outras 3 são mais 171. No final das contas, gente, nós vamos ter o 20 vezes o 171, tá? Esse resultado aqui, gente, é 3.420, ou seja, 3.420 soluções inteiras e não negativas, nas quais exatamente 3 incógnitas são nulas. Certo, então, pessoal, encerramos essa aula aqui, tá? E essa aula, gente, é um pré-requisito, tá? Para nós entendermos ali combinação com repetição, também conhecido como combinações completas, que é o assunto aí da próxima aula. Gente, corre para lá, assiste a próxima aula, bons estudos, tá? E nós nos vemos por aí. Um abração e até mais.